Capítulo 455, Eu fui impulsivo. Tradução, do Corão Revisão, 0QC, Atrocítios. Embora Xuanzang fosse orgulhoso, uma vez que isso envolvia a sua vida, ele era tanto ao ponto de não admitir a derrota e pedir desculpas na presença de todos. Isso era algo que ele ainda estava disposto a fazer. No entanto, o que Xuanzang temia era que, mesmo que ele se rendisse e pedisse desculpas, Lin Ming ainda teria rancor contra ele no futuro. Talvez em vários anos, ou menos, Lin Ming seria capaz de esmagá-lo como uma formiga. Nesse momento, sua vida ou morte dependeria do humor de Lin Ming. Xuanzang não estava disposto a entregar seu destino aos outros assim. Xuanzang apertou os dentes e agarrou a alabarda carmesim nas mãos. Ele não precisava que o ataque de alma de pesadelo machucasse Lin Ming. No momento em que Lin Ming hesitar por apenas um segundo, ele poderia matá-lo. Pesadelo, quando eu atacar, você se junta, use tudo o que você tem para matá-lo, não poupe esforços. Caso contrário, não teremos outra chance. Xuanzang tinha uma expressão extremamente sombria. Esse tipo de ataque surpresa só poderia ser usado uma vez. Uma segunda vez, Lin Ming tomaria medidas de proteção e não existiria muito efeito. E se ele escapasse preventivamente, então, neste mundo colapsando, cheio de fendas espaciais e outros perigos, seja perseguindo, correndo ou se escondendo, tudo era um ato de desafio à morte. Tudo dependeria do destino de alguém. E Xuanzang não estava confiante ao ponto em que pensava que seu próprio destino era maior que o de Lin Ming. Tudo bem. Pesadelo ficou um pouco surpreso, Xuanzang parecia levar este demônio de sangue especialmente a sério. Ele reconheceu a identidade deste demônio de sangue. Artes diabólicas do submundo. Xuanzang gritou e a verdadeira essência dele entrou em erupção como um vulcão. Ele ativou a terceira camada do método de cultivo das artes diabólicas do submundo. Xuanzang acabara de conseguir chegar ao limite dessa terceira camada. Ao tentar controlar o exagerado método de cultivo do caminho demoníaco selvagem e violento, se sua técnica ou controle fosse insuficiente, era altamente provável que ele acabasse sofrendo uma perda e acabasse se ferindo. Ele poderia até se dirigir para a loucura. Para Xuanzang usar isso agora, provava o quão desesperado ele estava. À medida que a terrível aura inundou Xuanzang, seu cabelo ondulava ao vento. Neste momento, ele era como um deus da guerra todo-poderoso que ninguém poderia derrotar, olhando para o mundo com arrogância. Todos os artistas marciais ao redor sentiram o frio em suas espinhas assim que testemunharam o poder de Xuanzang. Mesmo os três grandes da região demoníaca do Mar do Sul estavam alarmados e assustados. Isso é muito aterrador. Os ataques de Xuanzang eram apenas uma sondagem. Sua força repentinamente aumentou muito. Todos nós estamos no nível de pico do reino Xiantian extremo, mas a diferença é tão grande. Quem pode resistir a Xuanzang assim? Todos os artistas marciais da Aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul sentiram o desespero preencher seus corações, mesmo Luo dissipou seus pensamentos de se unir ao demônio de sangue para lidar com Xuanzang. Com Xuanzang e os três grandes da região demoníaca do Mar do Sul, seja em qualidade ou quantidade, eles eram mais fortes. Se eles resistissem, todos eles morreriam. Luo suspirou. Quantas pessoas poderiam sobreviver a este desastre iminente? As pupilas de Lin Ming se contrairão. Ele naturalmente sabia que seu oponente estava planejando ir tudo em seu próximo ataque. Quanto à sua própria carta na manga que ele tinha salvado, era uma única jogada mortal que ele só poderia usar uma vez, ele estava salvando para uma situação em que seria absolutamente bem-sucedido. Mas desta vez ele não tinha como segurar, senão ele seria gravemente ferido aqui. Se ele não pudesse escapar, então ele morreria logo depois. Quando eu enfrentei o Yanshinxiu, eu apenas liberei a força do deus herege, não queimei o sangue da fênix ancestral. E depois da batalha, minha condição não estava no seu melhor.
Mas agora que estou enfrentando Xuanshang, minha força aumentou bastante e também estou em condições excelentes. Eu me pergunto o quão longe eu posso ir. Lin Ming começou a ferver com espírito de luta. O sangue da fênix ancestral queimou. As marcas de chama entre as sobrancelhas de Lin Ming começaram a brilhar com uma luz de chamas douradas. A habilidade mais poderosa do sangue da fênix ancestral era que ela podia se banhar em chamas e renascer. Isso significa que o sangue da fênix ancestral poderia ser queimado sem limites e nada disso seria perdido. Morra! Xuanshang reforçou o seu aperto na alabarda carmesim e todas as suas roupas na parte superior do corpo se rasgaram. Seu cabelo vermelho espalhou pelo ar e com cada passo que ele dava, o chão quebrava. Uma grande onda de verdadeira essência se transformou em uma águia vermelha gigante, voando em direção a Lin Ming. KKK. A alabarda foi empunhada, o espaço ao redor parecia estar sendo despedaçado. Os olhos de Lin Ming estavam sagazes. Sua verdadeira essência tocou na semente do Deus herege. Força do Deus herege, liberar. Uma grande quantidade de verdadeira essência comprimida e aterrorizante surgiu da semente do Deus herege. Naquele instante, a verdadeira essência do corpo de Lin Ming era como um oceano vasto e infinito, ondas turbulentas de verdadeira essência que caiam incessantemente no mundo. Todos os artistas marciais ao redor empalideceram quando sentiram esta aura louca e feroz. Mesmo o machado de fogo não se atrevia a acreditar em seus próprios olhos. Ele sabia que demônio de sangue era forte, mas nunca teria imaginado que ele era forte nesse grau. A batalha violenta de agora a pouco era apenas uma pequena parte de sua força. A pele de Pesadelo ficou pálida. Ele originalmente pensou que Xuanshang nem precisaria de sua ajuda, mas agora parecia que talvez não fosse suficiente. Pesadelo revolveu a verdadeira essência em seu corpo. Neste momento crítico, ele encarou Lin Ming. Seu mar espiritual avançou com a sua alma perfurando. Nesse momento, Lin Ming não se preocupava em esconder seu status. O poder altamente comprimido do trovão e do fogo dentro da semente do Deus herege explodiu. Neste momento, todo o seu corpo brilhava com arcos de trovão e ardia com chamas crescentes. Ao mesmo tempo, o ataque da alma de Pesadelo percorreu o mar espiritual de Lin Ming. Milímetro. A mente de Lin Ming se agitou, um ataque de alma furtivo. Lin Ming quase não se incomodou em reagir. O poder selvagem e incontrolável do trovão que dormia dentro de seu mar espiritual explodiu e atacou esse estranho e furtivo ataque de alma. Enquanto isso, um vórtice preto rodopiante apareceu nos céus do mar espiritual de Lin Ming. Essa era a intenção marcial Sansara. Essa intenção marcial que se formou com a experiência de viver sem sansarais, veio do legado do sétimo andar do pagode do feiticeiro. Como poderia permitir que seu território fosse profanado? Peng. O vórtice preto rodopiante era como a mandíbula maciça de um demônio, destruindo diretamente aquele fragmento de energia da alma em pedaços. Ah. Pesadelo gritou, caindo de joelhos quando ele apertava a cabeça e entrou em colapso. Apenas um momento atrás, ele atacou Lin Ming com a força de sua alma por instruções de Xuanshang. Ele tinha esgotado todas as suas forças nesse ataque. Uma alma era o aspecto mais frágil do artista marcial. Se um artista marcial atacasse alguém que possuía uma forte defesa contra a força da alma com um ataque total, não era diferente de esmagar uma pedra com um ovo, eles sofrerão uma reação horrível. Muitos artistas marciais ouviram os gritos lamentáveis de Pesadelo. Mas neste momento, ninguém poderia refletir sobre o que isso significava. A alabarda de Xuanshang já estava descendo. Mas neste momento, o alabarda sanguinária da grande desolação na mão de Lin Ming, em algum momento, foi trocada por uma lança vermelha e roxa. Um poder maníaco dos trovões e das chamas se entrelaçou em uma singularidade, aniquilação fogo-trovão. Bang! Neste mundo sombrio e desolado, um lindo sol púrpura pareceu subir no ar.
Todo o sol foi engolido e uma luz ardente inundou a visão de todos os presentes. Todos os artistas marciais ao redor eram considerados gênios extraordinários de sua geração e terras. Mas enfrentando uma explosão tão perigosa, eles eram como folhas em uma tempestade. Todos foram afastados, dispersos em desordem. Naquele tremor de trovão e fogo, Lin Ming e Xuanchang ambos voaram para trás. Mas, a diferença era que Lin Ming se equilibrou e caiu em um joelho, com o seu rosto pálido. Quanto a Xuanchang, ele esmagou o chão, vomitando um enorme bocado de sangue. Ao ver isso, todos os artistas marciais ficaram impressionados, especialmente a cena de Pesadelo sofrendo um contragolpe. Nenhum deles conseguiu acreditar no que seus olhos viam. Pesadelo no nível de pico do reino Xiantian era infame em todo o campo de batalha do Mar do Sul por seus ataques de alma. Mas um momento atrás, Pesadelo tinha atacado Lin Ming durante o caos e não só Lin Ming estava bem, mas em troca Pesadelo foi gravemente ferido. Víbora e Osso de Sangue também tinham expressões extremamente perplexas. Eles conheciam melhor Pesadelo e sabiam quão forte eram os seus ataques de alma. Depois de sofrer a perfuração de seu mar espiritual, pior do que atacar como de costume, mesmo ficar em pé seria difícil. No entanto, Lin Ming pareceu encolher os ombros diante desse ataque com indiferença. Não só resistiu ao ataque da alma de Pesadelo, mas ele aceitou o ataque mais forte de Xuanchang e também o espancou ao ponto de ele vomitar sangue. Isso era realmente um ser humano. Ele é muito aterrorizante. Os lábios de Osso de Sangue se contrairão. Contra Lin Ming, ele simplesmente não conseguia reunir a coragem para enfrentá-lo. Por sorte, não encontramos o demônio de sangue antes. Víbora engoliu em seco, sua testa suando. Se tivessem realmente encontrado o demônio de sangue anteriormente, não teria sido estranho se um ou dois deles tivessem morrido. Pensando nisso, ele ficou horrorizado. Todos estavam em completo silêncio. Xuanchang se arrastou do chão, o rosto branco. Enquanto limpava o sangue dos lábios dele, ele olhou para Pesadelo que se agitava no chão e ficou ainda mais pálido. Xuanchang tinha revolvido a sua verdadeira essência ao máximo para fazer um ataque total. Durante este tempo, Pesadelo também usou seu ataque de alma. No entanto, não só seu ataque foi bloqueado, mas ele foi espancado e deixado em um estado tão miserável. Como isso foi possível? Como esse Lin Ming pode ser formidável nesse grau? Ele tinha apenas 17 anos. Seu cultivo realmente estava apenas no nível avançado do reino Ouqian. O coração de Xuanchang se encheu de ondas de desespero. Deixando de lado forçar Lin Ming a ficar neste local, não parecia que ele pudesse mesmo vencê-lo. Ele sabia que vários meses atrás, Lin Ming tinha matado tudo no seu caminho para a seita do Vale dos Sete Mistérios e havia matado vários grandes anciãos da facção de Acácia. Ele mesmo lutou contra o soberano da facção de Acácia e o feriu severamente, fazendo com que ele perdesse a essência de sangue. Finalmente, ele matou seu inimigo pessoal com suas próprias mãos na frente de todos os anciãos da facção de Acácia. Mas o mestre do Vale da Seita do Vale dos Sete Mistérios não se atreveu a detê-lo ou publicamente revelou essa informação. Se ele não matasse Lin Ming hoje, então talvez uma dúzia de anos a partir de agora, Lin Ming teria a capacidade de matar tudo no seu caminho para a região demoníaca do Mar do Sul e na presença dos anciãos da seita matá-lo como um inseto. Mas, ele poderia matar Lin Ming. Era mais como se ele seria morto por Lin Ming. Pensando nisso, Xuanchang sentiu seu intestino se revirar com arrependimento. Como ele pode ter provocado uma estrela tão brilhante e obscura? Para chegar a uma ilha tão insignificante como a Aurora Sul e encontrar-se com Lin Ming, sua sorte era verdadeiramente o lixo dos lixos. Lin Ming limpou o sangue dos lábios e se levantou lentamente. A verdade era que a situação real não era o que Xuanchang imaginara. Pesadelo sofrer um contra-ataque em seu ataque de alma, isso poderia ser considerado sua má sorte.
com a alma do trovão na semente do deus herege, além de sua intenção marcial Sansara, a defesa do mar espiritual de Lin Ming era formidável até o ponto de ser totalmente anormal. Pesadelo tentar pisar no mar espiritual de Lin Ming, isso era simplesmente uma ação suicida. Quanto à aniquilação fogo-trovão há um momento, porque ele ainda tinha tantos inimigos para enfrentar, ele não se atreveu a usar a completa aniquilação fogo-trovão. Mesmo assim, ele ainda havia consumido cerca de 30% de sua verdadeira essência. Apesar de esse ataque ter machucado gravemente Xuanzang, seu oponente ainda tinha uma alta eficácia de combate. Assim que Lin Ming pensou sobre as suas opções, se ele liberasse a força do deus herege ou queimasse o sangue da fênix ancestral, isso não poderia ser mantido por muito tempo. Se isso continuasse, então, no máximo, ele e Xuanzang ficariam gravemente feridos. Quanto aos três grandes da região demoníaca do Mar do Sul, ele absolutamente não teria o poder de resistir a eles. O que ele deveria fazer? Lin Ming já esperava que esta fosse uma batalha difícil e complicada, mas ele não tinha outra opção além de lutar. Quanto a fugir desse lugar, Lin Ming também temia as fissuras espaciais que existiam em todos os lugares. Neste momento, uma cena incrível aconteceu. Xuanzang abaixou abruptamente a alabarda nas mãos e disse: "Eu admito a derrota. Eu fui impulsivo em minhas ações há um momento e peço desculpas por isso. Perdoe-me." "O quê?" Lin Ming ficou chocado. Não era apenas Lin Ming, mas todos os artistas marciais que os rodeavam ficaram estupefatos. Apenas o que aconteceu?